Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu inicio o estudo da cinética química. Vamos que vamos! Vamos iniciar o estudo da cinética química pela velocidade média ou rapidez média das reações químicas. Numa reação química, as partículas reagentes se chocam e formam os produtos. Cada reação química ocorre numa certa velocidade. Umas reações são lentas e outras são rápidas. No nosso dia a dia, podemos verificar reações bem lentas, como, por exemplo, o enferrujamento de um prego, e reações muito rápidas que ocorrem em frações de segundo, como, por exemplo, a explosão da dinamite. A área da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam essa velocidade é chamada de cinética química. Aqui está uma equação que representa uma reação química. No lado esquerdo da seta são colocadas as substâncias reagentes e no lado direito da seta são colocadas as substâncias produzidas, ou seja, os produtos. À medida que a reação vai ocorrendo, as quantidades dos reagentes diminuem com o tempo, pois as suas partículas se chocam para formar os produtos. E as quantidades desses produtos vão aumentando com o tempo. A velocidade com que os reagentes se transformam em produtos pode ser determinada. A cinética química estuda a velocidade com que esses reagentes se transformam em produtos e também os fatores que influenciam essa velocidade. Há fatores que podem aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação química. Há casos que nos interessa aumentar a velocidade da reação, como colocar um alimento dentro de uma panela de pressão para aumentar a velocidade de seu cozimento. E também há casos que nos interessa diminuir a velocidade da reação, quando, por exemplo, colocamos um alimento dentro de um congelador para diminuir a velocidade de sua degradação. Numa reação química, os reagentes vão desaparecendo com o tempo e os produtos vão sendo formados com o tempo. Então, a gente pode determinar a velocidade média em que um determinado reagente desaparece com o tempo. Ela é dada por Vm do reagente. A velocidade média do reagente é calculada por variação da quantidade do reagente dividida pela variação do tempo. Essa variação da quantidade de reagente é igual à quantidade de reagente no tempo 2 menos a quantidade do reagente no tempo 1. E a variação de tempo, ΔT, é igual ao tempo 2 menos o tempo 1. Como um determinado reagente vai desaparecendo com o tempo, sua quantidade num tempo posterior é menor do que sua quantidade num tempo anterior. Logo, esse cálculo de ΔQ reagente é negativo. Para se evitar trabalhar com velocidade média negativa, a gente não trabalha com velocidade média negativa em química, utiliza-se o módulo dessa variação da quantidade do reagente. Atualmente, os autores têm substituído o nome velocidade média por rapidez média, para não confundir com o conceito utilizado na física em que velocidade média é o deslocamento dividido pela variação do tempo. Como as quantidades de produtos vão aumentando com o passar do tempo, define-se também a velocidade média de aparecimento de um determinado produto, que é dada por Vm produto. A velocidade média de aparecimento de um produto é calculada por ΔQ produto, ou seja, variação da quantidade desse produto dividida pela variação do tempo. A variação da quantidade de produto é igual à quantidade do produto no tempo 2 menos a quantidade de produto no tempo 1. E a variação do tempo é o tempo 2 menos o tempo 1. Como a quantidade de produto no tempo 2 é maior do que a quantidade de produto no tempo 1, essa variação é positiva. Portanto, não se utiliza módulo na fórmula da velocidade média do produto. Essas quantidades de reagentes e produtos costumam ser dadas em unidades de massa, volume, quantidade de matéria ou número de mol, e também concentrações, tais como grama por litro e mol por litro. E o tempo pode ser dado em segundos, minutos, horas e etc. As velocidades médias dos reagentes e dos produtos de uma reação química podem ser iguais ou diferentes. Essas velocidades médias estão diretamente relacionadas
aos coeficientes estequiométricos de cada participante de uma reação química. Então, aqui como exemplo, eu coloquei a equação química balanceada da reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, formando o gás amônia ou gás amoníaco. Observe a proporção estequiométrica entre essas substâncias. 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio e produz 2 mols de gás amônia. Esses coeficientes estequiométricos nos permitem escrever as seguintes relações. Olha aqui, velocidade média com que o gás hidrogênio desaparece é 3 vezes maior do que a velocidade média com que o gás nitrogênio desaparece. Observe a proporção. Cada 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio. Portanto, o gás hidrogênio desaparece a uma velocidade 3 vezes maior do que o gás nitrogênio. Cada uma molécula de gás nitrogênio reage com 3 moléculas de gás hidrogênio. Portanto, a velocidade com que essas moléculas de gás hidrogênio desaparecem é maior do que a velocidade com que as moléculas de gás nitrogênio desaparecem. Outra relação é a velocidade média com que o gás amônia é formado é 2 vezes maior que a velocidade média de desaparecimento do gás nitrogênio. Observe a proporção estequiométrica. Cada 1 mol de gás nitrogênio produz 2 mols de gás amônia. Eu também posso falar assim, cada molécula de gás nitrogênio produz 2 moléculas de gás amônia. Além da velocidade média com que um reagente desaparece e a velocidade média com que o produto é formado, nós podemos definir também a velocidade média da reação, ou rapidez média da reação. Aqui está a definição. Ela é a velocidade média em que a reação teria se todas as substâncias participantes tivessem a mesma velocidade, resultando nas mesmas quantidades de reagentes e produtos no tempo final considerado. Olha só, como eu falei, cada substância dessa reação tem uma velocidade média diferente. Se todas essas substâncias participantes tivessem a mesma velocidade e a reação terminasse no mesmo tempo t, resultando nas mesmas quantidades de reagentes e produtos, essas velocidades iguais são definidas como velocidade média da reação. A velocidade média da reação pode ser calculada da seguinte forma. Eu posso dividir a velocidade média de qualquer participante pelo correspondente coeficiente estequiométrico. A velocidade média da reação pode ser calculada da seguinte maneira. A velocidade média com que o gás nitrogênio desaparece, dividida pelo correspondente coeficiente estequiométrico do gás nitrogênio na equação química, que é igual a 1. Ou a velocidade média com que o gás hidrogênio desaparece, dividida pelo coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio nessa equação química, que é igual a 3. Ou velocidade média com que o gás amônia é formado, dividida pelo coeficiente estequiométrico da amônia na equação química, que é igual a 2. Observe que a velocidade média da reação depende da substância mais lenta. É a mesma coisa que ocorre quando você faz um pedido num restaurante. Você só recebe o seu prato depois que o alimento que tem seu cozimento mais lento terminar de ser preparado. Exercício! Considere um experimento em que, num recipiente fechado de volume igual a 1 litro, foram colocados 0,2 mol de gás nitrogênio e 0,6 mol de gás hidrogênio. Após 5 minutos de reação, havia no recipiente 0,19 mol de gás nitrogênio, 0,57 mol de gás hidrogênio e 0,02 mol de gás amônia. Calcular as velocidades médias em relação aos reagentes, ao produto e à reação considerada, em mol por litro por minuto. Lembrando que essa unidade aqui é exatamente igual a essa, nos 5 primeiros minutos de reação. Aqui está a equação química balanceada da reação citada no enunciado. Esse exercício pede para calcular a velocidade média de desaparecimento do gás nitrogênio,
a velocidade média de desaparecimento do gás hidrogênio, a velocidade média de formação do gás amônia e a velocidade média da reação, considerando uma variação de tempo igual a 5 minutos. Então, vamos à resolução! Eu coloquei nesse quadro os valores das concentrações em mol por litro de cada participante da reação. O enunciado informou que o recipiente onde ocorreu a reação tem um volume igual a 1 litro. Quando se coloca um gás em um recipiente fechado, esse gás ocupa todo o volume do recipiente. Portanto, o volume da mistura gasosa é igual a 1 litro. Para se calcular a concentração em mol por litro de cada gás, divide-se o número de mol do gás pelo volume da mistura gasosa, que é igual a 1 litro. No tempo inicial, ou seja, quando a reação ainda não havia começado, a concentração do gás nitrogênio era igual a 0,2 mol por litro. A concentração do gás hidrogênio era igual a 0,6 mol por litro e não havia gás amônia dentro do recipiente. Após 5 minutos de reação, a concentração do gás nitrogênio era igual a 0,19 mol por litro. A concentração do gás hidrogênio era igual a 0,57 mol por litro. E a concentração do gás amônia era igual a 0,02 mol por litro. Vou calcular primeiro a velocidade média da reação em relação ao gás nitrogênio, ou seja, a velocidade média de desaparecimento do gás nitrogênio. Essa velocidade média é calculada pela fórmula módulo da variação da concentração em mol por litro do gás nitrogênio dividido pela variação do tempo. Observe que as quantidades dos gases foram fornecidas em mol por litro. A velocidade média de desaparecimento do gás nitrogênio é módulo de 0,19 menos 0,2. 0,19 mol por litro é a concentração aos 5 minutos e 0,2 mol por litro é a concentração no tempo inicial. Então, essa variação na concentração do gás nitrogênio é calculada pela diferença concentração em mol por litro no tempo posterior menos a concentração em mol por litro no tempo anterior. E a variação do tempo é igual a 5 menos 0. Resolvendo esse cálculo, o resultado é 0,01 mol por litro no numerador e 5 minutos no denominador. Dividindo 0,01 mol por litro por 5 minutos, o resultado é 0,002 mol por litro por minuto. Observe que o litro e o minuto ficam no denominador dessa divisão. Mol dividido por litro e dividido por minuto é igual a mol vezes litro elevado a menos 1 vezes minuto elevado a menos 1. Então está aqui o valor da velocidade média de desaparecimento do gás nitrogênio. 0,002 mol vezes litro elevado a menos 1 vezes minuto elevado a menos 1. Vou fazer o mesmo cálculo para o gás hidrogênio. A velocidade média de desaparecimento do gás hidrogênio é igual ao módulo da variação da concentração em mol por litro desse gás, dividido pela variação do tempo. Vamos ao cálculo. A velocidade média de desaparecimento do gás hidrogênio é igual ao módulo de 0,57 mol por litro menos 0,6 mol por litro. 0,57 mol por litro é a concentração no tempo posterior e 0,6 mol por litro é a concentração no tempo anterior. Dividido por 5 menos 0, que é a variação do tempo. Fazendo esse cálculo, o resultado é 0,006 mol vezes litro elevado a menos 1 vezes minuto elevado a menos 1. Agora eu vou calcular a velocidade média da reação em relação ao gás amônia, ou seja, a velocidade média de formação do gás amônia. A velocidade média de formação do gás amônia é calculada pela variação da concentração em mol por litro desse gás, dividida pela variação do tempo. Observe que não se coloca o módulo, pois a amônia é o produto da reação. Logo, esse cálculo tem um valor positivo. Então, vamos lá. Velocidade média de formação da amônia é igual a 0,02 mol por litro, que é a concentração no tempo de 5 minutos,
menos 0 mol por litro, que é a concentração no tempo inicial. Esse resultado divide por 5 menos 0, que é a variação do tempo. Fazendo esse cálculo, a velocidade média de formação da amônia é igual a 0,004 mol vezes litro elevado a menos 1 vezes minuto elevado a menos 1. Agora observe o seguinte detalhe. A velocidade média de desaparecimento do gás hidrogênio é 3 vezes maior que a velocidade média de desaparecimento do gás nitrogênio. Observe a relação estequiométrica entre essas substâncias. Cada 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio. Da mesma forma, a velocidade média de formação do gás amônia é 2 vezes maior que a velocidade média de desaparecimento do gás nitrogênio. Observe a relação estequiométrica entre esses gases. Cada 1 mol de gás nitrogênio produz 2 mols de gás amônia. A velocidade média da reação pode ser calculada dividindo-se qualquer um desses valores pelos coeficientes estequiométricos correspondentes. Então, eu posso dividir a velocidade média de desaparecimento do gás nitrogênio pelo coeficiente estequiométrico desse gás na equação química balanceada, que é igual a 1. Ou dividir a velocidade média de desaparecimento do gás hidrogênio pelo coeficiente estequiométrico desse gás na equação química balanceada, que é igual a 3. Ou então, dividir a velocidade média de formação do gás amônia pelo coeficiente estequiométrico dessa substância na equação química balanceada, que é igual a 2. Fazendo essas divisões, o resultado é 0,002 mol vezes litro elevado a menos 1 vezes minuto elevado a menos 1. Beleza? Muito fácil o cálculo da velocidade média ou rapidez média de uma reação química, não é? Show de bola! Eu agradeço muito por você ter assistido essa videoaula até o final. Já estou indo. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Muito obrigado pela atenção. Um abração. Tchau, tchau. Fui!